Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Clubão Responde, episódio número 22, nosso programa aqui semanal toda sexta-feira. A gente responde as dúvidas de vocês aqui no canal do Clubão, então deixem dúvidas, deixem perguntas. Hoje eu tô com o meu amigo, trader esportivo, analista tático, Gabigol. Seja bem-vindo pro nosso Clubão Responde, primeira vez aqui no canal, né, Gabigol, participando. Primeira vez aí, salve rapaziada, beleza? Vamos falar aqui, vamos responder pergunta, vamos trocar ideia e falar de tática, trade esportivo, bora! Beleza, deixem as perguntas de vocês que a gente vai estar respondendo para o próximo Clubão Responde. Hoje a gente vai responder duas perguntas muito legais. Depois da vinheta a gente está voltando, rapidinho. Bora lá então para a nossa primeira pergunta. É a pergunta do Adriano Santiago. Como identificar uma odd esticada, para cima ou para baixo? Como identificar quando uma odd e uma cotação tem valor? Eu posso falar um pouquinho das apostas Panther, como eu faço na minha metodologia. Depois o Gabica fala um pouquinho do trade, né? Ele é trader. Claro. Como é que eu faço assim nas apostas Panther? Nas apostas convencionais? Cara, é tempo de tela. Lá no início, que eu comecei a apostar em 2016, eu não tinha noção o que era uma odd de valor, o que era uma odd esticada, quando estava errada a odd, né? O que eu fui fazendo? Eu fui acompanhando o mercado. Eu sempre, todos os dias, eu abria a casa de aposta, por exemplo, eu abria a 365, eu abria a Pinnacle. E com o meu conhecimento dos jogadores de tênis, eu via, a odd para o Federer vencer a partida está 1,50. Por um jogo contra o Dominic Thiem, por exemplo, nesse confronto, Federer contra Dominic Thiem, a odd do Federer estava 1,50 naquele confronto específico no Saibro em Roland Garros. E aí passava 2, 3, 4, 5 semanas, tinha um confronto parecido. Ele jogou novamente com o Thiem no piso de Saibro, situações parecidas, e a odd do Federer estava 1,70. Opa, tem uma diferença, antes estava lá 1,50 e agora está 1,70. Tem 20 ticks aqui de valor, então é interessante, eu acho que nas mesmas situações, no mesmo ambiente, num jogo muito parecido que aconteceu há 4 semanas atrás, agora a casa de aposta está me dando uma odd de 1,70 ao invés de 1,50. E aí sim, opa, aqui tem valor eu fazer a aposta, porque ela está me pagando mais do que deveria estar pagando. Mas isso eu fui pegando com experiência, acompanhando a casa de aposta, abrindo a casa de aposta, fazendo essas análises mais qualitativas, né, conhecimento do esporte que você tem. É tempo de tela, não é assim de uma hora para outra que você consegue identificar quando uma odd está esticada ou não. Não sei como é que funciona no trade esportivo, Gabica. A nossa precificação, né, no trading esportivo, isso falando por mim, eu não sou um cara que, por exemplo, traça odd justa diante de alguns critérios matemáticos e tal, que obviamente para quem faz também tem o seu valor, né? Como a maioria da galera Panther costuma fazer. Para nós traders é tudo uma questão de situação, né? Situação, o que pode valer, o que pode ter valor ali naquela odd, naquele momento do jogo. Porém, como o Milan falou, que eu concordo também, esse fato da gente acompanhar, ter o tempo de tela, faz a gente já ter uma precificação mental. Ah, será que é a precificação justa? Cara, nada tão justo quanto a casa de aposta, né, velho? Casa de aposta tem sempre a justiça maior porque eles têm diversos outros fatores e artifícios para poder colocar uma odd lá. Ninguém coloca uma odd lá de graça, né? Por exemplo, Eles têm odd makers, eles têm estatísticas para Exato. precificar realmente o evento da forma mais correta, muito mais que a gente, né, Gabica? Exatamente. Não, isso daí não tem como. É muito difícil a gente bater as casas de apostas em relação a isso. Então, o que eu levo em consideração? Levo o histórico daquelas equipes. Pelo fato de acompanhar sempre a mesma equipe, eu já tenho uma noção de quando aquela equipe vai estar, por exemplo, com uma odd de super favorito, que seria ali uma odd 1,30, quando ela tem que estar com uma odd de favorito. Então, diversas vezes, isso acaba saindo um pouquinho do plumo. Eu vou usar aqui um exemplo para vocês, só para vocês terem ideia, de um caso que aconteceu há pouco tempo. É claro que é uma equipe menos conhecida, e aí que eu acho que tem tendência do mercado valorizar, desvalorizar, né, de certa forma, o favoritismo daquela equipe. O Real Antwerp, que é uma equipe belga, tá, no campeonato belga, ele estava enfrentando, se não me falha a memória, eu acho que era o 16º colocado ali da liga, o time lá da parte de baixo da tabela, e ele o líder com uma odd de 1,90. E aí eu pergunto para vocês,
Quando vocês imaginam nas grandes ligas que a gente vai encontrar uma odd de 1,90 por uma equipe que é líder do campeonato contra uma equipe lá de parte de baixo de tabela? Não tem, né? Por exemplo, se a gente Normalmente vai estar pega uma odd 1,30, 1,25, 1,20, né, nessa situação. é a gente imaginar o Manchester City hoje enfrentando o Leicester, aquelas equipes lá de parte de baixo, Nottingham Forest e por aí vai. Então, assim, é um valor realmente muito grande. E aí, claro, tem que se encaixar no ao vivo. Para quem trabalha no ao vivo, chega lá e vê se essa odd tem valor. Mas com certeza é uma odd que já cresce os olhos pelo fato de ela estar totalmente desconexa com o geral que a gente acaba encontrando no mercado. Concordo. Eu acho que isso que a gente falou aqui, Gabica, é análise qualitativa, né? Você tem o Análise conhecimento das qualitativa. equipes e aí depois fazer uma comparação com eventos parecidos em outras ligas. No caso aí, você fez uma comparação com uma equipe grande, uma equipe líder em outra liga importante contra uma equipe pequena. Se tá pagando 1,90 aqui na liga da Bélgica, esse time? Da Bélgica? Da Bélgica. Compara com uma liga da Inglaterra, com uma liga espanhola, se na mesma situação de uma equipe líder contra uma equipe que tá lá no rebaixamento, qual que tá a odd? Normalmente tá uma odd igual a gente falou ali, 1,25, 1,30. Então aqui você já consegue identificar um padrão, opa, pode ser que tenha uma odd esticada. Obviamente, depois você tem que fazer uma análise um pouco mais profunda para ver, talvez essa equipe Claro. líder tá com desfalques, não tá jogando com nenhum time. Exatamente, tem sempre os pormenores, né? Claro. Sempre as letras pequenas. Então... Mas pode até, falar, o Milan, só comentando, aí depois o que acontece? Também tem a precificação no live, que aí o que seria? Seria atrelado à leitura de jogo, na minha opinião, que é assim que eu faço. Igual, por exemplo, o que eu espero de uma equipe com uma odd de 1,30? É um super favorito para mim, então eu espero que ela tenha intensidade no ataque, não sofra ataques contra a sua posição e realmente amasse seu adversário. Para mim, isso daí seria um cenário para eu trabalhar uma odd de 1,30, 1,20. Tá? Ou seja, super favorito. Legal. Aí, por exemplo, a gente puxa uma odd 1,70, 1,60, já um pouco mais acima. Imagino também que essa equipe seja favorita, mas ela não tem todo o domínio dentro do jogo. Aí a gente vai imaginar no live. A gente chega uma equipe com uma odd 1,70 com controle total do jogo. Todas as ações da partida, ou seja, tecnicamente melhor, taticamente melhor, defensivamente não sofre e ofensivamente ela ataca. Então, isso daí para mim seria uma odd desajustada no live. Por quê? Porque se esperava um cenário um pouco mais difícil, apesar daquela equipe ser favorita, com uma odd entre 1,60 e 70, chega no ao vivo, ela tá dominando todos os cenários, né, táticos relacionados àquela equipe. Um exemplo foi, há pouco tempo aqui, eu trabalhei o Ludogorets, que até brinquei no meu Telegram lá, falei, pô, nunca que eu imaginava que eu ia pegar um back Ludogorets hoje. Pegou o Helsinki, e aí também tem esse ponto da liga, né? Porque era Conference League, e aí, Milan, é muito mais difícil você precificar um time da Bulgária contra um time da Finlândia. Claro, é uma situação meio que nunca acontece normalmente, né? Exato, e aí tinha uma odd em 69, sendo que ela começou até um pouco mais acima. E, cara, o Ludogorets, taticamente falando, engoliu o Helsinki e deu para pegar um back muito tranquilo, que na minha opinião, né, no geral, pelo que eu vi lendo o jogo, era para estar ali em 1,30 e 35 no máximo, entendeu? Entendi. Então, assim, um valor muito grande no ao vivo por conta disso. A leitura de jogo, né? Inclusive a segunda pergunta vai ser um pouco mais também indo para esse lado da leitura de jogo, de análise tática. Então, vindo no dia certo, então, hein? Vai encaixar certinho aqui. Se vocês estão curtindo aqui o Clubão Responde, já deixa o like, já compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal do Clubão, porque toda sexta-feira tem o nosso Clubão Responde para responder as dúvidas de vocês. Deixem dúvidas, deixem perguntas de análise tática, de tênis, eu respondo aqui de tênis, o Gabica responde de análise tática, trading esportivo, apostas esportivas, a gente tem os nossos apostadores aqui também. Então, qualquer tipo de dúvida em relação a esses temas, deixem nos comentários que a gente vai estar respondendo nos próximos episódios. Bora lá, então, para a nossa segunda pergunta, que é a seguinte, que encaixa bem com o que o Gabigol falou, com a análise que ele fez, que foi o Maicon Santos que perguntou: quais os principais aspectos táticos que devemos analisar para trabalhar no trade esportivo? Aí eu vou deixar essa contigo, Gabica, tu que é o cara que é especialista, trabalha o trade esportivo no futebol. Eu acredito que foi uma pergunta mais para o futebol, eu poderia falar de análise tática de tênis, mas acho que não vai fazer muito sentido. Quais são os principais aspectos que você leva em consideração para trabalhar o trade esportivo, Gabica?
Então, para responder essa pergunta, poderia fazer um vídeo de 1 hora para falar de todos os pormenores, né, de fato, uma aula. Mas, para responder assim de uma forma macro, que eu acho que são 4 perguntas principais que a gente deve responder quando a gente está querendo analisar taticamente aquela equipe. Principalmente para quem trabalha match odds, assim como eu, isso é muito importante, tá? Muito importante. Por vezes eu vejo a galera meio que analisando, Samila, somente a equipe que você está a favor, quando você tem que analisar também o adversário. Sim. Então, essas 4 perguntas são o quê? Primeiro, como a equipe que eu quero apoiar, ela defende. Segundo, como a equipe que eu quero apoiar, ela ataca. Terceiro, como o meu adversário defende. E quarto, como o meu adversário ataca. E aí, dentro disso, a gente tem que fazer uma análise e reflexão de colocar esses 4 fatores, né, 2 de cada equipe, confrontar eles para a gente entender aonde a gente pode tirar vantagem. Como, Seria por assim, mais exemplo, ou menos, Gabigol? Só para entender assim, para ir uhum, te acompanhando. Você compara a parte defensiva de uma equipe com a parte ofensiva da outra e vê qual que pode exato. ter vantagem, digamos assim. Exatamente, é exatamente isso. Então, por exemplo, você está ali vendo o jogo. Vou dar um exemplo prático agora. Ah, a minha equipe está trabalhando muito pelos lados, né? Pegando bastante, buscando bastante a linha de fundo, com os pontas, laterais e cruzando bastante bola na área. Ah, beleza, show de bola. É isso que a minha equipe está fazendo. O adversário, ele está defendendo como? Pô, o adversário defende uma linha de 5, deixa chegar a linha de fundo e povoa bastante a área com diversos jogadores e zagueiros. E aí a gente faz a reflexão. Esses dois fatores tá dando vantagem para quem? Ah, tá dando vantagem nesse caso para a defesa. Por quê? Porque a defesa tem 3 zagueiros, pelo menos, ali povoando a área, ganhando todas as bolas de cabeça e não deixando que essa finalização acabe acontecendo via cruzamento. E meu time continua atacando de cruzamento, é Sim. sinal que é pouca chance do gol acontecer daquela forma. A gente sabe, futebol também tem as aleatoriedades, mas a chance diminui. Agora a gente pode trazer um outro lado aqui, vamos para um lado positivo. A equipe que eu tô apoiando, ela tá atacando muito pelo lado esquerdo e daquele lado tem um ponta que ele tá ganhando todas num contra um contra o lateral direito do adversário e também os zagueiros, ou seja, estão colocando os dois toda hora frente a frente e ele tá levando vantagem no drible, ou no passe, ou na velocidade. Qual a chance desse fator, dessa forma de atacar e essa forma errada de defender dar gol? Muito maior do que o exemplo anterior. Então, aí a gente já consegue ter um ponto positivo para o nosso lado. Então, a gente sempre tem que analisar quais são as intenções das equipes dentro daquele jogo. Eu posso adicionar uma quinta aqui, pelo fato de eu trabalhar bastante bola parada, e aí dentro dessa quinta a gente também analisa 2 situações. Como eu trabalho muito situação de escanteio e também bola na área, também é outro fator para a gente analisar. Falou assim, ó, como que tá batendo o escanteio que eu quero comprar? Pô, o cara tá batendo no meio da área e estão levando vantagem no cabeceio. Putz, é um ponto muito positivo. Agora o contrário. Pô, ele não tá batendo tão bem esse escanteio, tá batendo muito longe da área. Por quê? Porque o goleiro tá saindo para cobrir a pequena área. Chance menor de esse gol acontecer. Eu odeio comprar escanteio contra o goleiro que Legal. antecipa. Ó, olhem o Real Madrid e percebam o Courtois. O Courtois é um goleiro que faz muito isso. Olhem o Everton do Palmeiras. Muito difícil do Palmeiras tomar gol de escanteio, gol de cabeça, exatamente por isso na bola parada. Cara, é muito difícil fazer gol contra goleiro, porém, nem todos os goleiros têm essa qualidade para fazer esse tipo de jogada. Então, essa é uma quinta análise. Eu sempre analiso, Milan, bola parada, para mim, é um fator à parte do jogo. Ou seja, que pode estar mal, tá péssimo no jogo, tá sendo engolido. Tem uma bola parada para ela, se ela leva vantagem naquele jogo, tendência dela poder mudar a história daquela partida exatamente naquele lance. Legal, né? Hoje eu tô aprendendo aqui, Gabica, hoje contigo. Muito massa, cara, analisar o jogo dessa forma. Eu também, pro tênis, eu acho que seria legal eu fazer um Clubão Responde falando um pouco também do aspecto tático Massa. de analisar uma partida, mas vocês podem me seguir aqui no YouTube, coloquem Loucos por Tênis aqui no YouTube, que lá eu falo mais de tênis, mais de análise tática, para vocês aprenderem a como aplicar isso nas apostas. E o Gabigol tem um canal dele também, que é para poder falar de análise tática, falar de trade esportivo,
onde ele aprofunda muito mais dentro desses conceitos, né, Gabigol? Exato, exato. Sempre tem vídeo lá que eu falo sobre esses aspectos táticos e trago alguns exemplos práticos também relacionados a isso, né, com imagem de partida, igual, por exemplo, a playlist Tática Trade, que eu sempre indico para a galera que quer entender um pouco mais, sabe, como que eu faço as minhas análises ali no ao vivo, o que eu percebo para eu efetuar uma entrada ou não efetuar uma entrada, sabe? Então, tudo isso ali a gente tem. Ô, Milan, mostra a playlist Tática Trading pra galera, se tiver Deixa eu colocar como. aqui. Playlist. Ali, ó, ali na Tática direita Trade ali. aqui. Tática Trade. Exato. Você tem 19 vídeos aí, galera. Eu sempre recomendo, velho. Sempre recomendo que são vídeos, não é porque eu tô fazendo não, tá? Mas vídeos muito bom, cara. Muito bom. Vale a pena. Eu acompanho o canal do Gabi, que eu não faço trade em futebol, mas eu acompanho os vídeos, as análises táticas que ele faz. É muito legal. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, do canal do Fala Gabica, para vocês se inscreverem lá. Ele está fazendo também agora análises para a Copa do Mundo de todas as seleções. A primeira análise vai ser a do Brasil, né? Saiu hoje. Analisando toda a equipe do Tite, quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos da equipe e se a gente pode ser o hexacampeão, né, no Catar. A gente vai deixar aqui um pedacinho só da análise, mas para assistir a análise completa, confiram lá no canal do Fala Gabica. 11 inicial do Brasil de Tite, famoso Adenor Bach. Joga no 4-2-3-1, né? Alisson no gol, sem dúvida. Dupla de zaga, possivelmente Thiago Silva e Marquinhos. Lembrando, eu estou gravando antes do Mundial, obviamente. Alexandro é o lateral esquerdo e o Danilo o lateral direito, que inclusive é o setor onde a galera tem muita dúvida se vai dar certo ou não, até porque a gente não sabe nem quem vai ser o reserva até então. Mas aqui, ó, a gente tem o... Corta, não dá pra soltar toda aqui, assistam lá no canal do Fala Gabi, cara. Ô Milan, aproveitar e fazer um jabazinho aqui também do curso gratuito de leitura tática para trade esportivo, né, cara? Boa lá, fala aí do curso, eu tinha me esquecido de falar, cara, do teu curso, verdade. Então, galera, é o seguinte, ó, lá na nossa plataforma de cursos, né, do Clubão, eu tô com um curso lá de leitura tática para trade esportivo, que muitas das coisas que eu citei aqui hoje nesse vídeo, eu mostro para vocês lá na prática, e lá também é muito bom porque, como é fora do YouTube, eu consigo mostrar literalmente, né, o jogo, ou seja, mostrando ali os lances, explicando para vocês. E esse curso aqui é um curso bem curtinho, tá? Onde eu tentei, eu condensei, né, de certa forma, os principais dúvidas e também dificuldades que a galera tem numa leitura de jogo. Então, são 4 aulas, tá? A primeira é uma introdução, onde eu falo sobre posse de bola, ou seja, posse de bola não é tudo, que eu mostro exemplos práticos de quando, porque diversas vezes eu vejo, sabe, a galera levando muita posse de bola como um fator positivo, e nem sempre é um fator positivo. Então, é exatamente disso que eu falo e mostro também na prática nessa aula. A segunda é o inverso, ou seja, mostrando equipes que têm a posse de bola e realmente fazem valer essa posse de bola, ou seja, criam superioridade por ter a posse de bola. E aí, você fala também um pouquinho de trade nessas análises, Gabica? Ou não? É só análise tática, realmente? É análise tática mesmo, é literalmente, entendi. Mas claro, sempre trazendo pro viés de trade esportivo, né? E aqui, nessa terceira aula, eu mostro para vocês aqui o melhor cenário tático para over goals. Galera, tem muita dúvida. Pô, quando que um jogo é over? Porque a galera confunde muito, sabe, Milan? Que é um jogo corrido, ou seja, sabe aquele jogo rápido, que tá velocidade para cá, tem muita correria. A galera corre para cá, corre para lá, não acontece nada. Então, nesse daqui eu mostro o melhor cenário tático para se trabalhar o over goals. Legal. E por último, né, para finalizar, essa aula aqui é sobre a importância de analisar taticamente as duas equipes, ou seja, eu mostro para vocês como é importante você também analisar o adversário, não somente a sua equipe, para você efetuar suas entradas. Então, assim, ó, bem massa. E tudo de graça, só você cadastrar lá. Verdade, a gente vai deixar aí o link do curso do Gabigol na descrição do vídeo, também nos comentários, se vocês quiserem acessar, fazer o curso de análise tática do Gabica, e sigam o Gabigol lá no canal do YouTube também, que agora vai ter conteúdo muito massa da Copa, análise de todas as seleções. Focar muito na Copa agora. É isso aí. Valeu, Gabica, então. Clubão Responde, número 22. Valeu aí por participar e responder, falar um pouquinho, passar a tua experiência aí
de análise tática responder o Maicon. Tamo junto, galera. Valeu, sempre prazer. Valeu, galera. Até o próximo.